Você sabe a importância de calar a boca? Você tem ideia de quantas pessoas já arruinaram a própria vida, o próprio futuro, as oportunidades que tiveram, ou os próprios sonhos por simplesmente não saberem ficar com a boca fechada? Há quem se empolgue demais ao estar feliz, abrindo todos os seus planos, compartilhando cada detalhe de suas vidas, e depois, quando as coisas falham, ficam sem entender o motivo de ter dado errado. Ou os que perdem a cabeça em um momento de raiva e frustração e acabam falando o que não devia. A chave para mudar isso é aprender a manter a boca fechada. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, dizia que temos 2 orelhas e uma boca por uma razão. Deveríamos ouvir o dobro do que falamos. E no vídeo de hoje, estudaremos as práticas que te farão crescer em silêncio. Mas antes preciso te dizer, esse vídeo só chegou a você porque alguém antes de você se inscreveu em nosso canal, curtiu e deixou um comentário. Então faça o mesmo e não quebre essa corrente. Aprenda a calar a boca. Desde o momento em que nascemos, somos incentivados a nos expressar, e nossas primeiras palavras são comemoradas por nossos pais ou por quem se torna nossos responsáveis. No entanto, poucas vezes na vida aprendemos que o silêncio também é uma poderosa forma de comunicação. Ficar em silêncio pode revelar muito sobre você, suas intenções e sua personalidade, demonstrando respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Isso pode chamar mais atenção do que falar sem parar ou tentar convencer alguém que não deseja ouvir. Quando você fala demais, especialmente sem propósito ou clareza, você diminui seu poder e, em vez de passar a impressão de autoridade, de quem domina o assunto, você causa o efeito contrário, levando os outros a respeitá-lo menos e a desvalorizá-lo. Quando você trocar a vontade de falar pelo desejo de ouvir, você virará a chave para o seu crescimento pessoal acontecer. Em nossas relações sociais, podemos aplicar as virtudes estoicas da temperança e da sabedoria para melhorar e minimizar muitos dos nossos problemas de relacionamento. Considere o caso do Carlos e do Alex, ambos vendedores com abordagens diferentes. Um fala pelos cotovelos e outro prefere ouvir mais. Quando um cliente entra na loja, Carlos logo vai atendê-lo e já oferece descontos que o cliente nem pediu. Isso faz com que Carlos ganhe menos comissão. Muitas vezes o cliente nem queria desconto e estava pronto para comprar, mas Carlos fala tanto que acaba fazendo o cliente desistir da compra. Alex, por outro lado, sabe como vender mais e ganhar mais. Ele também atende os clientes rapidamente, mas faz diferente. Ele escuta mais e fala na hora certa. Alex faz perguntas inteligentes para descobrir o que o cliente realmente precisa. Assim, ele consegue vender o que o cliente quer e fechar muitos negócios. Como vendedor, o segredo é falar menos e escutar mais o que o cliente quer. Ouvir mais do que falar não apenas beneficia as vendas, mas também pode ser aplicado a outros aspectos da nossa vida. Um exercício simples para você refletir hoje. Se lembre de 3 coisas que você perdeu na vida, porque você não calou a boca, porque você poderia ter ficado quieto e não conseguiu se conter. Assim como a pessoa desenvolveu o hábito de falar demais e ser um falador compulsivo, ela pode desenvolver o hábito de aprender a ouvir. Como? Falando menos. O estoicismo nos ensina o autodesenvolvimento e o treino mental, para que consigamos ouvir o dobro do que falamos. Para isso acontecer, você precisa se conscientizar de que quanto mais você fala, mais você se enfraquece, quanto mais você ouve, mais você se fortalece. Por exemplo, se Carlos usasse a temperança, ele não sairia oferecendo descontos logo de cara. Ele aprenderia a esperar um pouco, ver o que o cliente realmente quer antes de falar. Temperança é como ter um controle remoto para nossas reações. Ela nos diz para não exagerarmos nem em falar demais, nem em agir por impulso. E a sabedoria é como ter um mapa que nos mostra o melhor caminho a seguir. Ela nos ajuda a entender quando e como agir ou falar. Alex já está nessa onda. Ele escuta o cliente, faz perguntas inteligentes e só depois oferece o que o cliente precisa. Ele utiliza a sabedoria para entender o momento certo de falar. Um exercício prático que podemos fazer para nos ajudar a falar menos, ter temperança e sabedoria, é a ancoragem. A ancoragem é uma técnica poderosa para criar e fortalecer associações mentais entre estímulos externos e respostas internas.
Se uma pessoa tem medo de barata, por exemplo, só de ouvir a palavra barata já fica aterrorizada e aflita. Isso porque ela criou através da palavra um sentimento de horror. O mesmo com coisas positivas. Pense em um chocolate, por exemplo. Se você gosta, sua boca deve ter salivado agora. Isso pode nos ajudar a criar associações mentais que encorajam o silêncio. Comece escolhendo um âncora, seja um objeto físico como um elástico de pulso, ou colocar no fundo da tela do seu celular. Fale menos. Toda vez que você pegar o celular ou olhar para esse elástico, você estabelece uma conexão entre a âncora e um sentimento de silêncio. Dessa forma, você ensina seu cérebro a associar esse estímulo com o estado de calma e silêncio. Faça isso várias vezes para pegar o jeito. Depois, quando estiver numa conversa e sentir vontade de falar demais, use seu lembrete. Isso vai te ajudar a parar, respirar e escolher ouvir em vez de falar. Lembrar que o silêncio é uma forma poderosa de comunicação pode transformar a maneira como você interage com os outros. Além de melhorar sua escuta, você pode descobrir que, ao falar menos, suas palavras têm mais peso e impacto quando você escolhe usá-las. Você vai se surpreender que quanto mais você ouve, mais você consegue aprender e se conectar verdadeiramente com os outros. Se lembre sempre disso, o silêncio é seu primeiro idioma. Aprenda a dominá-lo. Não conte seus planos. Senta aqui, deixa eu te contar sobre meu projeto. Amigo, estou quase decidido a começar isso e aquilo. Ainda não está 100% confirmado, mas vou compartilhar com você. Compartilhar seus sonhos e projetos antes de torná-los realidade pode parecer uma forma de buscar apoio e motivação, mas acaba sendo um tiro no pé. Algo que os psicólogos descobriram ao longo do tempo é que as pessoas que gostavam de falar muito sobre seus planos antes de agir são as que menos realizam o que tinham planejado. Pessoas que anunciam seus planos de abrir o seu próprio negócio, mudar de hábitos, escrever um livro ou conseguir um novo emprego, acabavam permanecendo paradas na vida por muito tempo, sem evoluir ou realizar nada do que tinha comentado. Isso porque ao contarmos nossos objetivos, nosso cérebro libera um hormônio de satisfação e nos sentimos tão bem quanto se estivéssemos de fato realizado. Isso pode diminuir sua motivação para realmente ir atrás e fazer acontecer. Se você quer alcançar suas metas, guarde para si mesmo essa informação e se preocupe em dar o primeiro passo para concretizá-las. Além disso, Marco Aurélio, um dos mais famosos imperadores romanos e filósofo estoico, nos alertou que quando confiamos em alguém, sem antes saber se essa pessoa é digna de confiança, o erro de ingenuidade é nosso. Algumas vezes, quando contamos nossos planos, até inconscientemente as pessoas podem nos sabotar. Elas podem criticar ou desencorajar suas ideias, subestimar sua capacidade ou até cruelmente apontar todos os seus defeitos. O que nos leva, frequentemente, a duvidarmos de nós mesmos e, com facilidade, trocamos nossos planos e projetos pelas opiniões negativas dos outros. Entenda que não tem como crescer em qualquer lugar no mundo sem ser odiado por aqueles que estão parados. Quando você se mantém em silêncio, as pessoas ficam sem saber quais seus próximos passos. E ninguém sabota o que não sabe que existe. Sêneca, estadista e filósofo estoico, escreveu em suas cartas sobre amizade, sobre a importância de escolher cuidadosamente a quem confiar seus sonhos. Um verdadeiro amigo, segundo ele, é alguém que sinceramente torce pelo seu sucesso e com quem você pode compartilhar seus planos sem medo. No entanto, nem todas as pessoas, algumas vezes até as mais próximas, são assim. Por isso, a importância de não cairmos no erro da ingenuidade e aprender a avaliar o caráter de quem é digno de confiança. É maravilhoso compartilhar quando algo de bom nos acontece ou quando concretizamos um sonho, mas é necessário entender para quem e quando você pode fazer isso. Suas vitórias falarão por si quando forem alcançadas, e aí todos saberão. Por isso, escolha compartilhar seus sonhos apenas com aqueles que verdadeiramente apoiam e incentivam você a ir além. Guarde sua opinião. O estoicismo oferece uma perspectiva valiosa, ensinando-nos a expandir nossa visão além de nossos próprios pontos de vista e a considerar a vida de diferentes maneiras. Uma das lições mais libertadoras do estoicismo é a capacidade de escolher, não expressar nossa opinião,
de nos blindar da ditadura da resposta. Frequentemente, somos confrontados a dar nossa opinião sobre assuntos que rolam na internet, com perguntas do tipo: quem você acha que vai ganhar o Big Brother esse ano? O que você acha do corpo da artista que desfilou no carnaval? O que você pensa do assunto mais importante da semana? O estoicismo nos ensina uma alternativa poderosa: o silêncio ou a escolha consciente de não formar uma opinião sobre esses assuntos. Como nos lembra o imperador Marco Aurélio em Meditações, cada minuto que gasto para cuidar da vida alheia é um minuto a menos dedicado à nossa própria vida e ao nosso desenvolvimento moral. Esta filosofia pode ser aplicada não apenas em discussões superficiais, mas também nas interações com nosso círculo de convivência mais íntimo. Ou seja, toda vez que você dá uma opinião não solicitada sobre a vida do seu irmão, o carro que seu vizinho comprou e, na sua opinião, deveria ter escolhido de outra cor, ou a forma como seu sobrinho é educado. Cada vez que opinamos sobre decisões alheias, estamos vivendo um problema ou uma situação que não está sob seu controle resolver. O estoicismo nos convida a focar na nossa própria vida, sugerindo que, se tivermos tempo e energia extras, devemos usar isso para ajudar os outros, não para julgá-los severamente. Essa abordagem não só nos ajuda a cultivar uma vida interna mais rica e pacífica, mas também nos ensina a valorizar a ação positiva sobre a crítica vazia, promovendo um ambiente de suporte e crescimento mútuo. Quando percebemos que podemos controlar nossa opinião, entendemos que podemos controlar o que falamos. Pratique a habilidade de não pensar absolutamente nada sobre determinada situação e aceite essa liberdade de que você não precisa dar uma opinião sobre tudo o que acontece ao seu redor e nem se sentir perturbadas por esses acontecimentos. Como nos confirma as palavras de Marco Aurélio, temos o poder de não ter opinião nenhuma sobre algo e não deixar que nossa alma seja perturbada, pois as coisas não têm o poder natural de moldar nossos julgamentos. Limite o acesso dos intrometidos. Raramente as pessoas intrometidas perguntam se desejamos ou precisamos de suas opiniões. Elas simplesmente as expressam. Costumam falar o que dá na cabeça, sem pensar muito ou fazer qualquer tipo de reflexão, e quando confrontadas, justificam seu comportamento alegando serem sinceras e honestas. Victor Hugo, um poeta e romancista francês, uma vez escreveu que: saibam que a franqueza não consiste em dizer tudo o que pensa, mas em pensar tudo o que vai dizer. Ser honesto e franco não tem nada a ver com desrespeito. Por isso, é essencial estabelecer limites claros em nossos relacionamentos. Quem fala sem pensar muitas vezes, acaba dizendo o que não deve, para quem não deve, em momentos e lugares inadequados, e principalmente sobre o que não deve. Esperar passivamente que alguém reconheça e respeite seus limites pessoais, sem que você os comunique claramente, pode ser uma espera interminável e não dar certo. Cabe a você estabelecer esses limites de forma educada e respeitosa. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ofereceu um conselho sábio que se aplica perfeitamente a situações como essa. Ao conversar com um aluno que estava tendo dificuldades pelo comportamento do seu irmão, ele o aconselha dizendo: tudo tem duas alças, uma com a qual você pode lidar e outra com a qual não pode. Isso significa que tem coisas que, embora não possamos controlar o comportamento dos outros, podemos escolher como responder a esse comportamento. Quando alguém se mete demais na sua vida ou diz coisas que não deveria, você não pode controlar o que essa pessoa faz, mas pode controlar como vai responder. Uma abordagem pode ser conversar em particular com a pessoa, sendo sincero ou sincera e falando que não gostou, que não aceita esse tipo de comportamento, pois isso afeta a relação entre vocês e pode levar a um afastamento da amizade. Essa postura não só ajuda a proteger seu espaço pessoal, mas também ensina aos outros como interagir com você de maneira respeitosa e considerada. Estabelecer limites é um ato de autorrespeito e uma maneira de cultivar relações mais saudáveis e equilibradas. Devemos reconhecer que existe um limite que devemos suportar e nos mantermos fiéis a isso. Epicteto também faz uma comparação sobre a fumaça em uma casa que diz assim: alguém fez fumaça na casa? Se ele fez uma quantidade moderada de fumaça, eu fico. Se for demais, eu saio. Caso você haja assim,
Esse é o momento para rever essa atitude e investir seu tempo no seu próprio desenvolvimento. Você não precisa dar satisfação. O silêncio carrega uma sabedoria tão profunda que, em certos momentos, ele se torna a melhor resposta. Algumas vezes, sentimos a necessidade de nos explicar, seja para buscar aceitação, seja para agradar ou para criar vínculos com outros. Porém, muitos problemas em nossas vidas são de fato causados por nós mesmos, por não guardarmos a língua dentro da boca. Um exemplo disso é a Vanessa. Depois de um período enfrentando dívidas e problemas financeiros, ela dedicou-se a aprender sobre educação financeira, conseguiu pagar o que devia, organizar suas finanças e até começar a investir. Depois de um fechamento de mês, ela saiu com o pessoal que prestava serviço e compartilhar com colegas que finalmente estava financeiramente estável e livre de dívidas. As coisas começaram a mudar para ela. Com o tempo, Vanessa percebeu que estava sendo deixada de fora de novos projetos. Seus colegas, assumindo que ela estava em melhor situação financeira, começaram a direcionar oportunidades de trabalho que seriam para ela, para uma outra pessoa. Ou seja, o fato da Vanessa falar demais fez com que perdesse vários trabalhos e, consequentemente, afetando sua estabilidade financeira recém-conquistada. Às vezes queremos mostrar aos outros como estamos vivendo, e falamos sem restrições da nossa vida financeira, da nossa vida íntima como casal, o que acontece entre quatro paredes. Queremos expor ao mundo como estamos bem e felizes, ou o oposto, porque estamos tristes e insatisfeitos. Epicteto dizia: se beberes água, não digas por tudo e por nada que bebes água. Isso quer dizer que não é necessário falar sobre tudo o que fazemos na vida para os outros. A ideia é que a gente deve viver de forma simples e verdadeira, sem precisar da aprovação ou do reconhecimento dos outros. Neste sentido, Epicteto nos ensina a importância de manter algumas coisas só para nós e não compartilhar cada detalhe da nossa vida, mostrando que ser discreto e guardar para si certas escolhas pode ser uma forma de fortalecer nosso caráter. Você não precisa sempre explicar suas ações. Às vezes, ficar quieto é a melhor resposta. Nem falar pouco, nem falar demais é o ideal. O equilíbrio é a chave. Falar pouco pode fechar portas, pois as pessoas podem pensar que você não está interessado ou envolvido. Por outro lado, falar demais pode tornar alguém cansativo e até levar a situações indesejadas, como no caso da Vanessa. Portanto, buscar o meio termo é essencial. É importante saber quando falar e quando manter o silêncio, equilibrando a nossa vontade de nos expressar com a sabedoria de manter certas coisas para nós mesmos. Isso nos ajuda a construir relações saudáveis e a evitar problemas desnecessários. Não fale emocionado. Existe uma história menos conhecida sobre Platão onde, diante de uma situação que o deixou muito irritado, ele percebeu que estava tão emocionado que não conseguiria lidar com o problema de forma justa. Então ele pede ao seu servo para resolver a questão. Este momento mostra que até mesmo um grande filósofo como Platão sabia da importância de controlar as emoções para tomar decisões corretas. Se você não controlar seu silêncio, será escravo das suas palavras. Algumas pessoas, ao se sentirem felizes, falam demais e revelam seus planos que deveriam ser guardados, até acontecerem ou até aquele momento que nada mais pode dar errado. Ou fazem promessas, dando sua palavra no que não podem cumprir. Outras falam demais quando estão com raiva, e é nesses momentos que a maioria das pessoas não consegue controlar a língua e acabam falando coisas que machucam. Entenda, uma palavra dita não volta atrás, e às vezes as feridas que causam são enormes. Mesmo em uma discussão, se alguém te ferir, é melhor deixar o outro lado arrependido do que machucado, porque expressar toda a sua raiva para ferir o outro não sarará a sua ferida, só vai torná-la mais funda. Quando você cala a boca e fica em silêncio, é importante compreender que é um momento valioso para absorver informações e organizar seus pensamentos antes de responder. Algumas experiências e sentimentos são para serem processados internamente, não expressos de forma impulsiva. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Ele dá espaço para absorver informações, refletir e organizar pensamentos antes de expressá-los. Ficar em silêncio permite pensar com mais clareza
sem as distrações do barulho interno que acompanha a constante necessidade de falar. Assim, ao escolher o silêncio em momentos de forte emoção, você ganha tempo para avaliar a situação com calma e responder de maneira mais ponderada e eficaz. Será que realmente quero ferir alguém que amo? Eu poderei cumprir o que estou me comprometendo a fazer? A emoção pode ser considerada como uma droga que afeta nossa capacidade de raciocinar, tanto nos momentos negativos quanto nos positivos. Se não tivermos autocontrole, seguimos por aí, completamente alterados por nossas emoções e cedendo a todos nossos impulsos emocionais. Quando praticamos o silêncio, temos meios para entender nossos próprios pensamentos e emoções, levando a um maior crescimento pessoal e espiritual. Crescer em silêncio usando o estoicismo é uma jornada de autoaperfeiçoamento que nos ensina o valor de calar a boca, ouvir mais e refletir profundamente antes de agir. Confesso que essa é uma das práticas de estoicismo mais difícil para mim, mas o tamanho da dificuldade também representa o tamanho do benefício em nossas vidas. Eu já perdi muitas coisas na vida por simplesmente não saber calar a boca. Por isso, espero de coração que esse vídeo e o conhecimento estoico tragam essa prática para a sua vida. E se você chegou até aqui, comente. Gratidão. Agora, para descobrir como superar 4 situações difíceis da vida, assista o vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.